Saudações, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, um vídeo de contradições da Bíblia para vocês, procurando levar um entendimento maior de como nós, humanos, somos enganados há muitos milênios, ok? É muito bom estar aqui novamente com vocês. Esse é o canal Essência Estelar, Ricardo Galotti. Meu nome espiritual ou extraterrestre é Atlon Azael. Vamos falar hoje de mais uma polêmica. É o carnaval. Ele é proibido ou não? Iniciando, vamos falar do principal instrumento usado para fazer vibrar o corpo com a terra, né? O corpo com a terra, nada com espírito. Como instrumento de ritmo, os tambores produzem sons que diferem radicalmente aos produzidos por instrumentos mais melodiosos. Um bumbo e uma tuba, por exemplo, né? A tuba, para quem não sabe, é aquele trombone, né? E produz um som de baixa intensidade. Mas a tuba toca uma linha melódica, toca notas musicais definidas, ao passo que o som do bumbo é explosivo, muito mais do que melódico. A razão é que a nota da tuba é composta por centenas de números de ondas sonoras, cada qual com um comprimento de onda específico, ao passo que a pele em vibração do bumbo e o seu interior cavernoso produzem um enxame desorganizado de ondas. Em vista do tamanho do bumbo, suas ondas são quase todas de baixa intensidade, mas incoerentes demais para compor uma melodia reconhecível. Os tambores compreendem a subdivisão mais importante dos instrumentos de percussão. Tais instrumentos podem abranger quase tudo o que produz som quando percutido. Se eu bater aqui na mesa, é uma percussão. Os tambores são utilizados em todos os tipos de música, como instrumentos rítmicos, contribuindo para a marcação do tempo, como nas marchas e na comunicação de comandos militares. Os instrumentos de percussão, como o tambor, é válido para a música, ou seja, o ritmo, e não a harmonia. Agora vamos já entrando na história, né? No decorrer da Idade do Gelo, todas as 5 raças existentes dos filhos da Terra uniram-se às batidas do coração da Mãe Terra. Eles perceberam que nas cerimônias que eles participavam, sentiam que ao bater dos tambores criava-se um ritmo comum, quase imperceptível, que parecia emanar da própria terra. No interior de uma caverna ou numa clareira da floresta, a batida do coração da terra afinava-se com a batida do coração de todos. Enquanto histórias das caçadas vitoriosas eram representadas diante da fogueira, o tambor emitia um som grave e fazia circular uma energia que deixava todo o grupo em estado de frenesi. E naquela época, o tambor como hoje não existia, né? Eram troncos de árvores ocos. Tem uns malucos que dizem usar o tambor como terapia do corpo. Tambor-terapia. Não tem mais o que inventar, né? Ou dentro da musicoterapia, ou até no xamanismo, né? Aqueles rituais. Desculpem, mas para mim isso é palhaçada. É falta de se aprofundar nos conhecimentos e parar de enganar as pessoas, enganar você, que se deixa ser enganado. E ainda dizem que é espiritual. Cala a boca! Vai meditar com o som de um tambor na sua cabeça? Quero ver se isso ajuda no espiritual.
Ajuda nada. Inocente. Aí vem o cara e diz que é terapêutico o uso do tambor. Porque desde quando você era feto, já ouvia o som do tambor batendo, que era o coração da mamãe, e o seu, dentro da caixa de som, que era a bolsa miniótica. A frequência que os ouvidos humanos captam estão acima de 20 Hz. Como eu sempre mexi com música, sempre mexi com som, está um pouquinho mais do que isso, acima de 100 Hz. Quem consegue ouvir abaixo de 100 Hz tem um ouvido fabuloso. Porém, o som do tambor está abaixo dessa frequência. Portanto, não conseguimos ouvir. Esses ouvidos humanos não ouvem o som do tambor, mas sentem principalmente a vibração, em ressonância vibratória, com o corpo. Portanto, essas pseudoterapias, com as quais não concordo, estão fora do processo de evolução espiritual, mas sim levando o humano a continuar preso à terra, na qual o corpo pertence. Como sempre, vem o americano, desde a década de 1950, que essa é uma prática excelente. Eu pergunto, excelente para quê? Na minha opinião, não serve para as pessoas ditas como os normais, mas sim para os deficientes físicos e mentais. Onda e som, onde o ritmo, a vibração, fazem com que eles consigam obter um equilíbrio corpóreo. O exemplo mais comum seria o uso da egoterapia, que tem o som das patas do animal e a marcha constante, da qual o paciente percebe estando sentada sobre o mesmo. Bem, não vou me alongar nessas explicações, pois creio que aqui tenha sido suficiente para mostrar a vocês o porquê do carnaval ser correspondente à dança da carne, onde o corpo segue o ritmo das batidas dos tambores, mantendo na vibração da terra e não do espírito. E neste caso mostro através da ciência que, de fato, isso não leva nenhum humano ao desenvolvimento da consciência divina, e muito menos da libertação da matéria. Muito pelo contrário. Bom, não é meu objetivo, e nem pretendo fazer um compêndio sobre o carnaval, mas dar explicações suficientes para quem quer e busca entender os porquês e se libertar desta maluquice. Sobre a origem da palavra, não há unanimidade entre os estudiosos. Há quem defenda que a palavra... Desculpe. Isso acontece, infelizmente. Tá saindo besteira aqui, tá saindo porcaria do corpo. Que a palavra carnaval deriva da palavra carnevale, ou significado adeus carne. Errôneo, porque não é com o balanço da carne que você vai deixar a carne. É loucura isso. Ou de carne levame, supressão da carne, ficar sem a carne. Pergunto, se fosse esse o significado, por que não deixam a carne? Continuam presos à carne? Esta é a interpretação da origem etimológica da palavra. Outra interpretação para a etimologia da palavra é a de que esta derive de currus navalis. Olha a loucura, quanta loucura. Expressão anterior ao cristianismo, que significa carro naval. Esta interpretação baseia-se nas diversões próprias do começo da primavera, com cortejos marítimos ou carros alegóricos em forma de barco, tanto na Grécia como em Roma, e posteriormente entre os teutões. Bom, como sempre, a pseudo-religião, desde os primórdios, aproveitou-se para uso escuso e adicionou em seus ritos religiosos as festividades pagãs, sempre no intuito de atrair mais adeptos aos seus cultos e missas. O carnaval está ligado justamente à Páscoa e ao Corpus Christi, mas esse é um assunto para outro vídeo. Aqui só vou dar uma pincelada. Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da Páscoa, e esta é calculada em função da lua cheia. A Páscoa ocorre, tudo, tá vendo? É tudo
mito, esoterismo. Toda a Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, a sexta-feira da Paixão, é a que antecede o domingo de Páscoa. A terça-feira de Carnaval ocorre normalmente 47 dias antes da Páscoa e a quinta-feira do Corpus Christi ocorre 60 dias após a Páscoa. Domingo de Ramos é o que acontece no domingo da Páscoa. A Quaresma são os 40 dias da quarta-feira de cinzas ao domingo de Ramos. A quinta-feira da Ascensão ocorre 39 dias após a Páscoa e o domingo de Pentecostes vem 10 dias depois da Ascensão. Percebe que é tudo... não existe, como se diz a palavra religião, não existe ligação a Deus. É tudo em cima de criações pagãs, festividades pagãs, onde a igreja se baseou para dominar vocês. A origem do Carnaval, conforme autores acreditam, que o Carnaval tenha se iniciado nas alegres festas do Egito. É bem verdade que os egípcios festejavam o culto a Ísis há 2000 anos antes de Cristo. Em Roma, realizavam-se danças em homenagem ao deus Pan, as chamadas Lupercais, e a Baco, o Dionísio para os gregos. Saibam que no ocultismo, tanto Pan como o Baco ou Saturno são representações simbólicas do mal, São Satanael, esse é o Satã. É o mesmo nome para a mesma figura, são outros nomes para a mesma figura. Segundo definição genérica, o Carnaval é uma festa popular coletiva que foi transmitida oralmente através dos séculos como herança das festas pagãs realizadas geralmente a 17 de dezembro, chamadas Saturnais, em honra ao deus Saturno na mitologia grega, e 15 de fevereiro as Lupercais, em honra ao deus Pan na Roma Antiga. Na verdade, não se sabe. Aliás, esse Pan é muito usado até em conto de fábula, de infantil. Walt Disney usava muito o Pan, viu? Ele é tão bonzinho fazendo essas historinhas, vocês não sabem o que tem por trás. Na verdade, não se sabe ao certo qual a origem do Carnaval, assim como a origem do nome, que continua sendo polêmica. Mais para frente ainda vou dar mais um exemplo do que significa, que eu acho que é o mais verdadeiro, da palavra Carnaval. Alguns estudiosos afirmam que a comemoração do Carnaval tem suas raízes em algumas festas primitivas, de caráter orgíaco, realizada em honra do ressurgimento da primavera. De fato, olha bem, em certos rituais agrários da antiguidade, isso há 10.000 anos antes de Cristo, homens e mulheres pintavam seus rostos e corpos, deixando-se enlevar pela dança, pela festa e pela embriaguez. O cara já entornava o caldo há 10.000 anos atrás. Pois é, então. E ainda querem falar de Deus. Não esse Deus, o Criador verdadeiro. Falam muito desse Deus da Bíblia, que é a maior mentira de todas, Bom, com o advento do cristianismo, a Igreja Católica começou a combater essas manifestações pagãs, sacralizando algumas, como o Natal e o Dia de Todos os Santos. Entre todas, o Carnaval, diz eles, foi uma das poucas a manter suas origens profanas, mas se restringiu aos dias que antecedem o início da Quaresma e ganhou o colorido local. Na França medieval era celebrado com grandes bebedeiras coletivas. Na Gália, tantos foram os excessos que Roma o proibiu por muito tempo. O Papa Paulo II, no século XV, foi um dos mais tolerantes, permitindo que se realizassem comemorações na Via Ápia, que é uma rua próxima ao palácio deles lá, que é a principal rua. Já no Carnaval romano, viam-se corridas de cavalo, desfiles de carros alegóricos, brigas de confetes e corridas de corcundas
lançamentos de ovos e entre outros divertimentos idiotas. Bom, dizem que o catolicismo não adotou o carnaval, suportou-o, que dizem que o catolicismo não adotou o carnaval, suportou-o com certa tolerância. Cala a boca! Se tolerou é porque aceitou. Não existe essa historinha. Não existe um meio termo, como eu explico para vocês. Ou você é do capeta ou você é da luz. Já que a fixação do período de Momo, olha outra loucura aqui, hein? Não tem o rei Momo aí que vocês instituíram? Momo nem sequer é homem. Na mitologia grega, Momo significa reclamação. Era uma das filhas que a deusa Nix, personificação da noite, teve sem um pai. Ou com Erebor. Erebor, na mesma mitologia, é a personificação das trevas e da escuridão. Tem seus domínios demarcados por seus mantos escuros e sem vida, predominando sobre as regiões do espaço conhecidas como vácuo. Isso é mitologia, não se esqueça. Mito. Logo acima dos mantos noturnos de sua irmã Nix, as trevas agindo sempre aí no carnaval. A personificação da noite gira em torno de datas predeterminadas pela própria igreja. Tudo indica que foi nesse período que se deu a anexação ao calendário religioso, pois o carnaval antecede a quaresma, como já disse, é uma festa de características pagãs que termina em penitência na dor de quarta-feira de cinzas. Cala a boca! Podemos dizer também que era um culto pagão ao deus Baal. Agora eu vou falar para vocês. Onde eram oferecidos sacrifícios de carne a ele. Portanto, seria correlativo à palavra carne a Baal. Carne a Baal. E o humano continua nesta adoração. Ou seja, vocês oferecem a carne ao Baal, ao mal, ao Satã, tantas outras, denominações. Bom, diz que o primeiro centro de excelência do carnaval se localiza no Egito. Tudo vem de lá, né? Por incrível que pareça, um monte de porcaria. É o modelo mais simples de carnaval e consta de danças e cânticos em torno de fogueiras, incorporando-se aos festejos, máscaras e adereços. E à medida que a sociedade evolui para uma divisão de classes, entrou orgias e libertinagens, na acepção de liberdade, culto ao corpo, ao belo humano. O que a gente vê muito no carnaval, né? Deturpação mental, problemas psicológicos, principais cultos agrários. No Egito, festa da deusa Ísis e do boi Apis. Não tinha por acaso lá, havia Apis? É estranho, né? Bom, vamos lá. Na Pérsia, festas da deusa da fecundidade Naita e Demira, deus dos pastores. Na Fenícia, festa da deusa da fecundidade Astarteia. Em Creta, festa da Grande Mãe, deusa protetora da terra e da fertilidade, representada por uma pomba. E a pomba não é uma representação do Espírito Santo na igreja? Olha quanta loucura aí. Na Babilônia, as sácias, festas que duravam 5 dias e eram marcadas pela licença sexual e pela inversão de papéis entre servos e senhores e pela eleição de um escravo rei que era sacrificado no final da celebração. Agora vamos falar da parte que vem do Egito também, a África, né? Candomblé. As comunidades negras do Rio de Janeiro criaram as escolas de samba nas quais os terreiros lá atrás ainda não eram as quadras como conhecem hoje, né? Eram similares
aos templos de candomblé da década de 70, nas quais somente as mulheres faziam parte dos rituais. As mulheres eram representantes de um tema muito comum na África. Por exemplo, a ala das baianas, um grupo de idosas, referência aos movimentos de dança circulares, as manifestações rituais das religiões afro-brasileiras, simbolizando a Mãe África. Será que eu vim de lá também? Bom, sei lá. A palavra samba, de origem africana, significa provavelmente brincando como um cabrito. Essa palavra samba significa brincando como um cabrito, pulando e se divertindo. A origem do samba remonta à cultura africana. Simbologia oculta. A representação do que é o cabrito, vocês já devem até conhecer. É o mesmo que Satã. Aliás, muito utilizado, né, nas festividades dos candomblés, da miscigenação com Umbanda, né? Aliás, até na maçonaria, né, o bafomê. O bafomê é um cabrito, misturado com mulher, misturado com homem. Essa é a realidade, né? É deturpação da cabeça, da mente. Disse que é uma festa democrática, perfeitamente correto, pois representa a etimologia da palavra, ou seja, festa ao demônio. Democrática significa festa ao demônio, como é o segmento da lei do país, né? O processo democrático, é claro, é o processo do demônio. Por isso que tem essa maravilha no Brasil e no mundo, onde tem democracia. Hoje o carnaval é utilizado principalmente pelo governo como o famoso pão e circo aos famintos. Tornou-se um ótimo período para negócios, onde se vende de tudo, desde garrafinhas de água suja até churrasquinhos de carne de gato, além de bebidas e drogas. E ainda por cima faz com que o governo disponibilize policiais e ambulâncias para atender esses imbecis de plantão, deixando a população, neste período, a ver navios, mais do que ocorre normalmente. Pergunto, e quanto se gasta com acidentes causados neste período? Justamente pelas bebedeiras e drogas, depois com as internações por doenças transmissíveis e das parturientes que engravidam neste mesmo período, como mães solteiras, pois nem sabem quem é o pai, irresponsáveis em suas brincadeiras de tchaca-tchaca. E mais ainda, quanto se paga pelas indenizações dos acidentes de trânsito, além do fato que o cara está passando fome, mas gasta o pouco que tem para se fantasiar. O outro sassarica nos 4 dias, depois vai à igreja ou templo acreditando que será perdoado. Cala a boca! Como se fosse simples assim. Já mencionei e menciono sempre que possível. Nietzsche, o grande pensador, dizia: o homem é louco. Eu também confirmo. O homem é muito louco. Um certo comediante da escolinha do professor Raimundo, dizia: a ignorância é que extravanca o progresso. Ou seja, a ignorância é que impede o progresso do ser humano. Infelizmente, é uma grande verdade. Mesmo sendo comediante, falava, e ninguém se toca dessas coisas. Na Babilônia, 2 festas provavelmente originaram o que conhecemos como carnaval. As sacéias era uma grande celebração em que o prisioneiro assumia, durante alguns dias, a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado, olha a imbecilidade, e depois enforcado e empalado. Você sabe o que é empalado? Se você não sabe, é um pedaço de pau colocado no chão e os caras enfiam no seu traseiro e sai até sua boca. É isso que é um empalado.
Outro rito era realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera, um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk. Olha aí o Marduk aí de novo. Ó. Hã? Até onde eu sei, esse Marduk é um Anunnaki, ou conforme diz a antropologia humana, como a raça de ETs que criaram o corpo humano. Ah, quer dizer então que eles eram maldosos, pois permitiram essa festa do mal. Hã? Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos. E Deus o quê? Só porque ele tinha mais tecnologia do que o ser humano, era considerado pelo humano como Deus. O ser humano é muito babaca desde quando foi criado, viu? Tá louco. Onde o rei perdia seus emblemas de poder, era surrado na frente da estátua de Marduk. Pode uma coisa dessa? Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono. O que havia de comum nas duas festas é que está ligado ao carnaval. Era o caráter da subversão de papéis sociais. Hoje tem subversão de sexo, né? A transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu Deus. Possivelmente a subversão do papel social do carnaval, como os homens vestirem-se de mulheres e outras práticas semelhantes. É associável a essa tradição mesopotâmica. A associação entre o carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem greco-romana, como as bacanais, festas dionisíacas para os gregos. Muita loucura, né? Em pleno século XXI, o ser humano ainda batendo tambor no primitivismo de 10 mil anos atrás. Gostem ou não, essa é a verdade, é a realidade. Enquanto vocês se mantiverem na participação e propagação dessa festividade de baixa frequência, na continuidade de bater tambores, jamais alcançarão ou voltarão à luz. Pois o Criador, eu tenho toda a certeza, não se manifesta na bagunça. Na Babilônia, lembra da Babilônia aqui a cabeça? Na escuridão da mente humana, na falta de consciência divina, na falta de entendimento de que vocês não estão aqui encarnados apenas para bater bombo ou divertimentos escusos, nem para tirar férias ou ficar bebendo água de coco sem fazer nada. Dormem o sono profundo da ilusão e do engano e ficam reclamando, enchendo o saco, falando claramente, e não fazem o que tem que fazer. Não existe outra maneira para quem se diz estar acordado ou acordando, o entendimento de que é necessário afastar-se de toda mentira, isolando-se na medida do possível e dedicando-se à elevação de si mesmo. Pois o Criador só se manifesta desta forma, é na paz, no silêncio. No silêncio disso aqui, ó. Quando eu falo cala a boca, eu não estou falando para você ficar quieto, fechar a boca e não falar. É calar os pensamentos idiotas, seguir esses pensamentos imbecis. Tenha mais coerência, sensatez nos pensamentos. Isso é o discernimento. É isso. Lembrando a vocês, cliquem no sininho, cliquem no dedinho de positivo. Inscrevam-se no canal e compartilhem para que outros possam também ter esses conhecimentos. Mais uma vez, despeço-me fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz. Até a próxima.